Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Então, peguem o livro de vocês de língua portuguesa e acompanhem a nossa explicação e resolução das questões com bastante atenção. Nós vamos iniciar a nossa aula, então, resolvendo uma atividade treino, que será das páginas 37 a 39 e na página 40, apenas a segunda e terceira questões. Vamos lá? Olha só, hoje nós vamos falar sobre oração subordinada substantiva. Vamos revisar então o conteúdo desde o começo do ano, que foi sobre oração. O que é oração? Oração é aquela frase que tem a presença de um verbo. Então, toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. As orações, elas podem ser coordenadas ou subordinadas. As coordenadas são independentes e as subordinadas são dependentes. A oração subordinada substantiva, ela vai exercer, então, a função sintática de um substantivo em relação a uma oração principal. Vamos juntar, então. Oração subordinada substantiva tem valor substantivo e vai exercer, em relação à oração principal, alguma função sintática que seria exercida por um substantivo. Quais são as funções que poderia ser exercida por um substantivo dentro de uma oração subordinada? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, o predicativo do sujeito, o complemento nominal ou até mesmo um aposto. Olhem só, geralmente as orações subordinadas substantivas, elas são introduzidas por conjunções subordinadas integrantes, que no caso é o que e o se. Mas pode ocorrer também delas serem iniciadas por um pronome indefinido, ou por um pronome mesmo, ou um advérbio interrogativo ou exclamativo. Olhem só esse exemplo ao lado. Nem imagino, comprou outro carro. Então, nem imagino é a oração principal e comprou outro carro vai ser a nossa oração subordinada substantiva, que pode ser introduzida pelo se, que é uma conjunção integrante, quem, porquê, como, quando e onde. Quem, porquê e como são pronomes, certo? E quando e onde também vão ser aí um advérbio, um pronome interrogativo e um advérbio, certo? Então, considerem que as orações subordinadas substantivas podem ser introduzidas ou por conjunções subordinativas integrantes ou por pronomes ou ainda por advérbios. Atenção! Quando eu vou saber que conjunção integrante utilizar? Quando que eu utilizo o que? E quando que eu utilizo o se? Quando o verbo que eu utilizar tiver exprimindo certeza, eu vou utilizar a conjunção integrante que. Quando o verbo que eu estiver utilizando exprimir uma possibilidade, uma incerteza, eu utilizo a conjunção integrante se. Então, o que é quando eu tenho certeza e o se é quando eu tenho uma possibilidade ou uma incerteza ali, uma dúvida. Olhem só esse exemplo aí, que são os versos do poema Lagoa, do Carlos Drummond de Andrade. Eu não vi o mar. Eu não sei se o mar é bonito, eu não sei se ele é bravo. O mar não me importa. Foi utilizado aí a conjunção integrante se, porque o verbo, e nesse contexto, não sei, está exprimindo uma possibilidade, está exprimindo uma incerteza. Portanto, foi utilizado no caso, pelo Carlos Drummond, o se. Não daria certo, eu não sei que o mar é bonito. Não só pela questão da oratória, da fala, mas também pela ideia, exprimida pelo verbo, que no caso aí é de possibilidade.
Classificação das orações substantivas. As orações substantivas, elas vão ser classificadas de acordo com a função desempenhada pelo substantivo. Então, as funções sintáticas que um substantivo normalmente exerce, também vai ser exercida pelas orações substantivas. Quais são as funções sintáticas exercidas por um substantivo? De sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal e aposto. Então, as orações substantivas poderão exercer, então, essas mesmas funções sintáticas. A diferença é que dentro do sujeito vai ter um verbo, dentro do complemento nominal vai ter um verbo. Então, a diferença entre a oração substantiva e a função sintática do substantivo vai ser, então, a presença dessa oração. Então, como é que eu vou classificar essas orações? Eu vou chamar elas de subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal e apositiva, certo? Então, quando exercer função de aposto, é apositiva. Lembrando, o aposto ele vai complementar um nome, explicando ou especificando. E ele pode vir entre vírgulas ou logo após 2 pontos. Belezinha? Então, ó, presta atenção. Bom, agora faça como o Michael Jackson aí, dança aí um moonwalk e volta aí para a nossa aula de gramática lá do dia 16, em que foi detalhada, né, e exemplificada as classificações das orações subordinadas substantivas. Segunda questão. Já vamos então agora para a resolução da nossa atividade. Releia o seguinte trecho do texto. Vocês podem estar dando uma pausa aqui no vídeo para ler esse trecho aí com bastante atenção. Letra A. Identifique e classifique as orações do primeiro período do texto. Bora lá, para a gente identificar as orações, é preciso que a gente identifique então os verbos. A quantidade de verbos determina a quantidade de oração, certo? Olhem só. Na letra A, nós vamos ter é fato, que é a oração principal, que as redes sociais são o principal canal de pornografia de vingança. Do que até vingança, nós temos a oração subordinada substantiva subjetiva. Beleza? Letra B. Identifique e classifique o sujeito e o complemento da forma verbal sabem nas duas ocorrências dela no trecho. Primeira ocorrência. Ela vai surgir aí como sujeito. Empresas como Google e Facebook, né? No caso, e simples disso, objeto indireto. Já a segunda ocorrência vai também ser como sujeito, só que elas, e vai ser desinencial. Ou seja, o sujeito desinencial é aquele que não está explícito, mas a gente compreende, identifica ele pelo contexto, pela terminação verbal. Que as políticas de privacidade e o controle de conteúdo sensível não conseguem impedir de forma significativa é a nossa oração subordinada substantiva objetiva direta. Bom, a gente diz que é objetiva direta porque a gente vai observar o verbo da oração principal. Se o verbo da oração principal for transitivo direto, então significa que ele precisa de um objeto direto. Então, eu tenho que identificar esse objeto direto. Se for uma oração exercendo o papel de objeto direto, e eu puder substituir pelo pronome isso, ou aquilo, ou isto, então vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Letra C. Identifique e classifique o sujeito e o complemento da forma verbal conseguem impedir. Bom, o sujeito vai ser as políticas de privacidade e o controle de conteúdo sensível. Nesse caso, nós vamos ter um sujeito composto, porque os núcleos serão políticas e controle, certo?
Que as imagens não autorizadas sejam publicadas e compartilhadas. Vai ser a nossa oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá? Porque conseguem impedir aí a locução verbal, conseguem impedir o quê? Como eu estou questionando e pedindo um complemento, um objeto, e durante a pergunta que eu faço, o quê? Não há preposição, então eu estou pedindo um objeto direto. Então, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Como é que eu identifico se ela é substantiva? Tenta substituir por isso, por isto ou por aquilo. As políticas de privacidade e o controle de conteúdo sensível não conseguem impedir isso, isto, não conseguem impedir aquilo. Se você conseguiu fazer essa substituição sem alterar o sentido, sem que ficasse estranho, então ela é substantiva. Objetiva direta, porque está complementando um verbo transitivo direto. Terceira questão. Reescreva os enunciados a seguir, tornando-os períodos compostos por subordinação. Para isso, transforme as orações subordinadas substantivas, em orações subordinadas substantivas, os trechos em destaque. Depois classifique as novas orações. Letra A. O Facebook não permite a divulgação dessas fotos. E aí, como é que vai ficar então essas novas orações? O Facebook não permite que as fotos sejam divulgadas. No caso aí, teremos uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Porque o Facebook não permite isso. Então, aí é subordinada substantiva. E a objetiva direta, porque quem permite ou não permite algo ou alguma coisa. Objeto direto, objetiva direta. Então, lembrando que as subordinadas elas podem ser iniciadas por conjunções integrantes, ou ainda por pronomes ou advérbios. B. Não se sabe sobre a confiabilidade dessa nova ferramenta. Não se sabe é a nossa oração principal. Não se sabe isso, não se sabe disso. Não se sabe se a nova ferramenta é confiável. Aqui foi utilizado se, porque nesse caso aqui não se sabe, o saber dá ideia de incerteza. Então, quando a gente lembra que foi explicado lá no começo, quando o verbo traz ideia de dúvida, a gente usa a conjunção se. E o que, depois do verbo, quando nós temos uma certeza. Aqui nós vamos ter oração subordinada substantiva subjetiva. Por quê? Não se sabe. O que não se sabe? Eu estou precisando de um sujeito, certo? Então, portanto, aqui teremos uma subjetiva. C. Os usuários têm uma exigência, a preservação de sua intimidade. Olhem só esses dois pontos. Lembram que eu falei que tem uma classificação que quando aparece 2 pontos ela vai ser? Os usuários têm uma exigência. Se é certeza, eu uso o que. Então, os usuários têm uma exigência, que sua intimidade seja preservada. Eu vou ter uma oração subordinada substantiva positiva, porque eu estou explicando aqui, a palavra, a ideia, a exigência do usuário. E como está antecedida por 2 pontos, ela vai ser a positiva. Lembrando, para saber se é substantiva, faça a substituição por isso, por aquilo. D. O problema é o envio de fotos de nudez. O problema é, olhem só esse verbo de ligação. O problema vai ser sujeito. O sujeito seguido de um verbo de ligação, ele vai estar pedindo o quê? Um predicativo. Então, como é que eu vou ter? O problema é que. Novamente, o que aparecendo aqui, porque o verbo da oração principal indica uma certeza. O problema é que se enviam fotos de nudez.
Oração subordinada substantiva predicativa. Por que predicativa? Porque é uma característica do sujeito. Então, o problema, a característica do problema é que se enviam fotos de nudez. Bom, essa foi nossa explicação e resolução da atividade. Para casa, eu vou estar deixando para que vocês façam aí as páginas 40 e 41. Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando no privado. Eu vou estar recebendo a atividade até a próxima terça-feira. Lembrem, não saiam de casa, a não ser que seja realmente necessário. Quando saírem, usem máscara e usem álcool em gel para higienizar as mãos quando estiverem fora de casa. Mas em casa é com água e sabão, tá bom? Então fiquem com Deus, beijinhos e até a próxima.